3, de 9 a 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Nós gostaríamos de não ter pessoas problemáticas na nossa igreja. Nós não gostamos de problemas, nós não gostamos de conflitos, nós não gostamos de ter que evitar pessoas, nós não gostamos desta realidade que é descrita aqui nestes versículos. Mas onde há pessoas como nós, há problemas. Onde há pessoas, há conflitos. Há desafios, há dificuldades, há frustrações. Nós temos conflitos e frustrações conosco mesmos. Nós temos problemas e os mais graves são os que nós mesmos causamos a nós mesmos. E Paulo advertiu Tito para evitar algumas pessoas, evitar pessoas que têm um certo gosto, um prazer em discutir sobre coisas sem importâncias, sem valor para a fé. Mas há gente assim, há pessoas que têm um certo prazer de arranjar confusão, de arranjar discussões e conflitos. Sei que eu já mencionei em alguma das nossas reuniões há um tempo atrás o testemunho de um pregador, ele já faleceu, mas ele já estava avançado em idade quando ele contou o testemunho. Ele era mais novo e diz que depois de uma aula, uma igreja que ele estava a visitar, mas que conhecia bem a igreja, as pessoas conheciam-no, ele tinha dado uma aula e várias pessoas queriam conversar com ele, mas houve um jovem em particular que o abordou e ficou muito tempo a insistir com algumas perguntas hipotéticas. Mas e se fosse assim? Com aquelas perguntas de desafio filosófico, aquelas brincadeiras da lógica e da filosofia, e a fazer-lhe perguntas: e se Deus criasse uma coisa que não podia, uma grande pedra que não podia, coisas assim que depois não podia pegar, essas brincadeiras que as crianças gostam de fazer. Ele diz que deu atenção àquele jovem, ficou lá a conversar com ele e lamentou isso, lamentou muito, porque ele diz que várias outras pessoas sérias e com perguntas relevantes, importantes, queriam conversar com ele e ele gastou muito tempo com aquele jovem e ele só queria levantar questões, ele nem deixava o irmão, o pastor, terminar. E diz então o irmão Warren Wiersbe, o nome deste pastor: eu era muito inexperiente na época. Eu devia tê-lo ignorado de maneira gentil. Porque é possível evitar pessoas e ignorar pessoas de forma gentil, educada, polida. Ele diz que deveria ter feito isso. Assim perdi a oportunidade de conversar com várias pessoas sinceras que tinham problemas pessoais e que queriam ajuda. E nós precisamos dessa experiência, precisamos aprender. Espero que este texto que vamos ler e esta exposição nos ajude a desenvolver essa experiência de lidar com pessoas, de saber a atenção que devemos dar às pessoas que pedem a nossa atenção. Ele disse também, o irmão Warren, que aprendeu, diz assim: eu aprendi que os cristãos professos que gostam de discutir, que gostam de debater sobre a Bíblia, geralmente estão a encobrir, tentar esconder algum pecado nas suas vidas. Eu descobri que eles são muito inseguros e geralmente são infelizes no trabalho ou em casa. E por isso eles vão para a igreja e querem atenção na igreja. Eles não têm quem os ouça em casa, eles são infelizes, não têm bons relacionamentos, porque não os sabem edificar, não os sabem construir. Então acabam por alugar, ocupar os ouvidos de pessoas gentis nas igrejas. Mas esta acusação é muito bem fundamentada pela experiência que nós vamos tendo. Pessoas que gostam de debater filosoficamente, que gostam de trazer esses argumentos racionais. Normalmente elas estão a encobrir, a tentar esconder alguma coisa do seu coração. Algum comportamento,
alguma dúvida, a incredulidade ou mesmo a imoralidade. São ovelhas perdidas, são ovelhas desgarradas e há muitas por aí. Nós não sabemos ao certo quantas são e quem são, se elas estão aqui hoje à tarde ou não. Nós não sabemos só pela aparência. Nós vemos muita coisa da aparência, nós vemos as pessoas a carregar a Bíblia, a cantar, às vezes com sorrisos, a levantar as mãos, a fechar os olhos. Nós vemos muita coisa, mas Deus vê de uma outra forma. Nós não sabemos se são verdadeiramente ovelhas e só estão desgarradas, só estão perdidas, mas são ovelhas, são de Jesus, são de Deus, ainda não reconhecem a voz do pastor e andam por isso confusas e perdidas. Mas há algumas coisas que nós devemos aprender. E há coisas, como nós lemos a semana passada e hoje relemos no versículo 8, há coisas que nós devemos buscar, ser solícitos. Na prática das boas obras, nós devemos buscar aquilo que é excelente, aquilo que é bom, são coisas excelentes e proveitosas. Então nós devemos buscar. Há outras coisas que nós devemos evitar. Nós devemos ser repulsivos, ter repulsa, querer longe de nós. Queremos evitar, nós queremos que se afaste de nós. Porque são inúteis e fúteis, como diz aí no versículo 9. Essas coisas são inúteis, não têm valor algum, não têm utilidade. Elas são fúteis, são vazias. Há coisas assim, conversas assim, debates assim, há assuntos assim, são inúteis, são fúteis. E nós devemos evitar. Há coisas que devemos buscar, há outras que devemos rejeitar. Devemos evitar e nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento para saber quais são quais. Aqui um mandamento no versículo 9: evita discussões insensatas. Uma versão em português, Almeida, mas a tradução portuguesa traduz assim: não entres em questões loucas, não entres em questões loucas. É o que diz na versão Almeida, revista e corrigida. Este é um assunto que Paulo já tinha abordado, esta insensatez, esta loucura. No capítulo 1, no versículo 14, ele menciona fábulas judaicas. Na verdade, equiparada a mandamentos de homens desviados da verdade. Então é importante que as pessoas não se ocupem, não se entreguem, não percam tempo com essas fábulas, essas histórias loucas, essas invencionices dos homens. Mas nas cartas pastorais este assunto repete-se várias vezes. Isto é bem comum nas igrejas e por isso na nossa igreja também é comum. Creio que não tão comum como em outras, mas aqui também acontece. Eu já testemunhei e eu já me envolvi com esse tipo de questões inúteis. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 7, Paulo diz e orienta Timóteo a admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, coisas de homens, inventadas de homens, fábulas judaicas. Não se ocupem com essas genealogias sem fim. São histórias baseadas em genealogias. E fazem aplicações baseadas e mirabolantes. E fazem doutrina até das genealogias. Mas são coisas que promovem discussões mais do que utilidade, do que serviço a Deus, diz no versículo 4. E por isso ele admoesta Timóteo. 1 Timóteo 1, versículo 5 diz: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, da fé sem hipocrisia, da consciência boa, da boa doutrina de um coração puro. Quando as pessoas se desviam dessas coisas, elas perdem-se. Algumas perderam-se em loquacidade frívola. Uma pessoa loquaz é uma pessoa que fala muito. São muitas palavras e é frívola, é sem valor,
é inútil, é sem significado relevante. Pretendendo passar por mestres da lei, querem se dar como eruditos, como cultos, inteligentes, pensadores, mas não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Isto é comum em todas as idades, mas especialmente entre os jovens, adolescentes e jovens. Esta loquacidade frívola. Começam a ler livros, começam a ver documentários e filmes e acham-se filósofos, historiadores, eruditos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Não se ocupem com fábulas, rejeita as fábulas profanas e diz aí de velhas caducas. Não percas tempo, diz na nova versão transformadora, não percas tempo a discutir mitos profanos e crendices absurdas. Essas coisas que parece mesmo que vêm da cabeça de mulheres loucas, velhas caducas. Essas mulherzinhas que ouvem sempre e nunca aprendem a verdade. Uma referência que Paulo também faz, esse tipo de ouvintes. Mas também há homens loucos, homens vazios de sabedoria, de significado, que se apegam a alegorias e mitologias fantasiosas baseadas nessas listas de nomes, ensinam pessoas a orar com base em genealogias e relatos de o que aconteceu com algumas pessoas no passado. Fazem acréscimo de obras à doutrina da salvação, que é somente pela graça e pela fé em Cristo, e então procuram persuadir pessoas, e quando elas não ficam persuadidas, atacam e condenam e dizem que falta fé e é por isso que não são prósperos e desprezam a verdade bíblica e porque se apegam a essas crendices e mitologias. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14, este assunto volta na segunda carta a Timóteo e Paulo diz a Timóteo, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O significado, a contenda de palavras e, na verdade, o que querem é ter razão sempre, querem expressar e mostrar, pavonear-se porque leram algum dicionário, alguma definição. Não é a edificação que procuram, mas simplesmente mostrar que leram alguma obra teológica, algum artigo teológico e começam então a balbuciar, a soltar essas pretensas pérolas. Por isso que ele diz mais à frente no versículo 23, repele, rejeita questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Para com isso, Timóteo. Para com isso. Essas paixões da juventude, de querer mostrar que sabe muito, que é muito inteligente. Para com isso, Timóteo. E não deixes que os jovens aí na igreja continuem com essas paixões. Repreende, admoesta, repele essas questões insensatas, faz parar. Não precisas ser deselegante, não precisas ser rude, mas evita, rejeita, repele, faz parar com isso. Eu senti-me tentado a enumerar algumas discussões insensatas, trazer alguns tópicos, mas eu comecei a pensar que isto ia ser uma lista infinita, quase. É tão fácil ser tolo, é tão fácil ser louco, insensato. E há tanto assunto para trazer e para dar exemplos de insensatez, de loquacidade frívola, de inutilidade. Há tantos exemplos. Então eu decidi, ao contrário, eu vou mencionar o que é uma discussão sensata.
eu vou trazer alguns tópicos, alguns assuntos que é sensato nós conversarmos. É importante, é útil nós debatermos, nós arrazoarmos, nós nos persuadirmos a crer da mesma forma sobre estes 4 assuntos. Então anotem. E o primeiro e mais importante, quais são as discussões sensatas? O primeiro termo, a primeira palavra, a primeira questão, o primeiro assunto, o principal assunto é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é que esta palavra significa? De onde vem esta palavra? Que usos é que ela teve e tem? O que é que significa o Evangelho? Isto é útil nós estudarmos, referirmos, porque sem o Evangelho, disse um importante reformador da Igreja, um homem que Deus usou para ajudar a Igreja a ter boa doutrina e a lutar contra as heresias, especialmente do catolicismo romano. Ele disse, ou escreveu, sem o Evangelho tudo é inútil e vão. Sem o Evangelho nós não somos cristãos. Sem o Evangelho todas as riquezas são pobreza. Toda a sabedoria é tolice diante de Deus. A força é fraqueza. E toda a justiça do homem está sob a condenação de Deus. Sem o Evangelho nós não podemos conhecer o nosso Pai, porque é pelo conhecimento, é por meio do conhecimento do Evangelho que somos feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, conterrâneos dos santos, cidadãos do reino dos céus, herdeiros de Deus com Jesus Cristo, por meio de quem os pecadores são justificados e os desolados são consolados. É por meio do Evangelho. Os duvidosos obtêm certeza e os escravos são libertos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso ele disse baseado especialmente em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Mas nós podemos lembrar do que Deus diz é o próprio Senhor Jesus que diz em Mateus 16 que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que dará ao homem em troca da sua alma. Qual é o assunto mais importante do que este de ganhar a alma, de ter a salvação, de ter uma vida eterna com Deus? Em Atos 4:12 nós lemos: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E é por isso que nós precisamos falar sobre Jesus Cristo. Este é o outro nome, é outra expressão, é outra ideia que nós precisamos debater, nós precisamos aprofundar. Cristologia é uma palavra importante. O estudo de Jesus Cristo, a doutrina acerca de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Este é um assunto fundamental para nós estudarmos, debatermos, conversarmos. Isto sim é fundamental, falarmos do nosso Senhor, conforme Ele revelou ser. Quem é Jesus, mas de acordo com aquilo que é inerrante, infalível e suficiente para descrever Jesus, a Bíblia Sagrada. Quem é Jesus? À luz da Bíblia, não à luz dos meus sonhos, não à luz dos meus palpites, não é das minhas preferências, da minha cultura, mas quem é Jesus? À luz da palavra de Deus, inerrante, infalível e toda suficiente. Quem é Jesus? Este é um assunto importante, tratar de cristologia. O Senhor Jesus, Ele é eternamente existente, Ele assumiu natureza humana, porém sem pecado, tendo sido totalmente homem e permanecendo totalmente Deus. É isto que nós afirmamos sobre Jesus Cristo. Ele subiu ao céu corporalmente, glorificado, e está sentado à direita do Pai e presentemente é o nosso advogado junto ao Pai. Este é o ministério atual do Senhor Jesus. Ele intercede por nós, pelos crentes, por aqueles que estão vivos e que precisam de proteção, precisam de força para resistir à tentação, para resistir ao diabo, resistir ao mundo. É importante saber de Jesus. Na verdade, é importante saber de teologia própria e pneumatologia, o nosso Deus triuno. Porque Jesus é um com o Pai e um com o Espírito. Então, essa parte da teologia sistemática é fundamental. Entender a doutrina da Trindade, entender Deus Pai, Filho e Espírito Santo é fundamental, é um assunto importante.
e não podemos abrir mão. Este sim nós temos que debater. Isto é uma questão sensata, isto é sábio definir quem é Jesus à luz da palavra de Deus e crer no Jesus Cristo verdadeiro e não naquele inventado por fábulas judaicas ou fábulas humanas ou de velhas caducas ou de velhos senis. Este é um assunto importante. Outro assunto, outra palavra importante, bibliologia. Outra palavra, outra questão sensata. É um debate útil falar sobre a Bíblia, a doutrina das Escrituras. E nós afirmamos acerca da Bíblia que ela é verbal e plenamente inspirada por Deus. Ela é inerrante e infalível em todos os seus registros e ensinos. Nós afirmamos que a palavra de Deus é a revelação proposicional de Deus. São frases, são palavras, parágrafos, são histórias que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo narrou, que inspirou para que chegassem até nós. É a revelação proposicional de Deus e constitui-se em autoridade final, total e suficiente para todas as questões de fé e de prática para nós como igreja. Bem como para definir e lidar em todos os seus aspectos com todos os problemas não orgânicos do homem. É da Bíblia que nós tiramos informação para lidar com os nossos problemas que não são orgânicos, que não fazem parte do funcionamento do corpo. Se há alguma doença, se há algum problema no nosso corpo, nós não vamos necessariamente à Bíblia buscar informação para definir esse problema. Nós vamos à Bíblia aprender a orar, como nós acabamos de ler em Atos 28, Deus cura, tu tens poder para curar. Tu tens poder, se não queres curar, tens poder para usar um medicamento, um médico, um tratamento para me ajudar a lidar com este problema de saúde. A Bíblia ensina-nos a orar e a desejar a cura ou as melhoras, mas a Bíblia é suficiente para lidar com os problemas que não são orgânicos, não são físicos, meramente físicos, mas fazem parte da nossa experiência espiritual de lidar com Deus, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o centro da nossa existência, que é o coração, que é a nossa alma, o nosso espírito, e tudo isso são sinônimos. Uma outra palavra importante, e a última que eu quero sugerir como uma discussão que se revela sensata de ter. É importante falar sobre eclesiologia. Esta é uma palavra importante. O que é a igreja? Quem é parte da igreja? Como é que se vive igreja? Este é um assunto importante. Nós precisamos falar sobre isto. Este é um assunto que deve existir regularmente entre nós. Definir o que é a igreja, entender à luz da palavra de Deus o que é igreja, o que é ser igreja. E uma definição para igreja e que nós abraçamos e afirmamos é que a igreja é composta por aqueles que foram regenerados, que têm uma nova vida, unidos pelo Espírito Santo ao Senhor Jesus Cristo, o qual é o cabeça, e batizados pelo Espírito em um só corpo, quer judeus ou gentios, passando a ter responsabilidades mútuas, todos, uns com os outros, para a manutenção da unidade do corpo. E nós precisamos falar sobre estas responsabilidades que nós, como membros uns dos outros, temos. Assumimos perante Deus, fizemos um voto perante Deus. Eu vou ser igreja naquela cidade, com aquela gente, e eu tenho responsabilidades com essa gente. Este é um assunto importante. Nós precisamos falar sobre isto. Esta é uma questão sensata. É importante nós falarmos sobre estes assuntos. Mas voltando aos versículos de Tito, versículos 10 e 11, tem esta expressão no versículo 10, evita o homem faccioso. Não apenas as discussões insensatas, mas também pessoas insensatas que se revelam hereges. E esta palavra aqui, heresia, não tinha no início a mesma ideia que veio a ter alguns séculos mais tarde. Mas inicialmente,
A palavra, no primeiro século, ela referia-se a uma pessoa que é conflituosa. Então, essa expressão, heréticos, que dá essa ideia de herege ou heresia, herético, uma coisa falsa, mas inicialmente ela era usada com esse sentido de alguém que é conflituoso e que provoca divisões através de opiniões erradas. Uma pessoa que está determinada a seguir o seu próprio caminho, aquilo que determinou fazer, aquilo que lhe apetece fazer, que acha melhor aos seus próprios olhos. E por isso, ao fazer isso, forma partidos, forma facções, seitas, sectas, separações, porque segue o seu próprio pensamento, e é por isso que há tantas seitas e tantas facções e tantas divisões, porque há pessoas conflituosas, há pessoas orgulhosas, há pessoas que não são ensináveis e não se submetem à verdade da palavra de Deus. E por isso tem esta instrução de Paulo, e que é bem clara: adverte uma vez, adverte uma segunda vez, se não houver arrependimento, evita, rejeita essa pessoa. Então, nesta carta, Paulo desafia repetidamente os crentes de Creta a manterem a sã doutrina e as boas obras, porque é preciso ter um padrão para saber o que é certo e o que não está certo, o que não está de acordo. Então, a boa doutrina, a sã doutrina. E há um versículo muito importante em Tito, capítulo 2, versículo 10, quando diz que os crentes devem dar prova de toda a fidelidade para, de certa forma, embelezarem, como diz na Nova Versão Transformadora, tornar atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Para que, ao descrever o Evangelho, a teologia, a cristologia, ao falar de Jesus, ao falar de Deus, o incrédulo ou o estrangeiro, o visitante, aquela pessoa que ainda é um ignorante das coisas espirituais, que possa ouvir e se sentir atraído pela fidelidade, pelas boas obras, pelo bom comportamento do crente. É essencial, então, que uma igreja proteja e valorize a sua integridade e doutrina, a sua integridade doutrinária e a sua integridade moral. É preciso saber o que queremos para poder filtrar o que é errado, mas é preciso agir de forma coerente, de forma que expressa aquilo que nós dizemos ser a verdade. Aqueles que comprometem qualquer uma destas áreas, seja a doutrina, seja a moralidade bíblica, devem ser confrontados e, se não se arrependerem, devem ser evitados. E fazer isso é uma expressão de amor. Isso é amar. Não fazer isso é confundir amor com sentimentalismo. No comentário Exaltando Jesus em Tito, eu li uma frase que achei importante partilhar com os irmãos. Há muita gente que confunde amor com sentimentalismo. O sentimentalismo é inimigo da disciplina eclesiástica. O sentimentalismo é o amor pelo homem separado do amor pela verdade. E por isso o sentimentalismo encobre muita hipocrisia e muita decadência moral. É o que eu sinto. Eu sinto pena, eu sinto compaixão, eu sinto simpatia. Eu não quero ferir aquela pessoa, eu não quero que ela se afaste de mim, da igreja. Então, acaba por encobrir muita decadência doutrinária, muita heresia, muita imoralidade e decadência comportamental, muitos comportamentos que para Deus são pecaminosos, porque há sentimentos que estão acima desse amor genuíno pela verdade. Recusar-se a entrar em disputas teológicas desnecessárias não significa ficar parado e não dizer nada e não disputar ou debater qualquer coisa.
Nestes versículos, Paulo resume os ensinamentos de Jesus sobre a disciplina que estão encontrados em Mateus 18, de 15 a 20. Esta é talvez a referência bíblica mais importante que explica como nós devemos lidar quando percebemos que alguém está a pecar contra a verdade, contra a doutrina, a informar alguma coisa, a proclamar, a dizer alguma coisa que ofende Deus, o caráter de Deus, que agride a palavra de Deus, e é um pecado. Pecado contra a verdade, contra a revelação de Deus. Mas algum ato, alguma ação, alguma atitude que a pessoa esteja a cometer, e aqui está a instrução de Jesus. Como se deve fazer essa abordagem? Os passos que devem ser dados. E quando nós percebemos, tomamos conhecimento de que um irmão ou uma irmã está a pecar, nós vamos primeiro falar com ele ou com ela individualmente, em privado, de preferência, de forma discreta. Depois vamos com testemunhas, se a pessoa não se arrependeu. Se não houver arrependimento, então nós levamos uma ou duas testemunhas para observarem a forma como nós fazemos a confrontação. Não é para elas falarem, mas elas estão a testemunhar que eu fiz certo, eu fiz a abordagem bíblica, eu fiz uma abordagem gentil, amorosa, mansa, eu fui claro. Então eu tenho testemunhas da forma como eu fiz. E finalmente, se não resultar com as testemunhas dessa segunda abordagem, então envolver toda a igreja. Mas se em qualquer momento deste processo houver evidência de arrependimento genuíno, o processo de disciplina ele é interrompido ali, porque houve arrependimento. E o que se quer é isso, é que haja arrependimento, que a pessoa reconheça que eu estava errado no que eu disse, no que eu fiz. E então aí o ministério da restauração começa. A partir desse momento, essa pessoa começa a receber o cuidado da igreja para a restauração completa do seu relacionamento. Mas os irmãos David Platt, Daniel Akin, Tony Merida, eles dizem algo importante aqui. A restauração à comunhão, isto é algo que muitos comentadores dizem, muitos pastores, e é isso que nossa igreja também acredita, e por isso eu quero citar esta frase como ela foi escrita. A restauração à comunhão não implica a restauração à liderança. O padrão de Deus para os líderes é mais elevado do que o seu padrão para os outros membros da congregação. Então, o facto de restaurar a comunhão não significa que essa pessoa vai ocupar uma posição de liderança nas reuniões, nos ministérios da igreja. Então, isto é algo para nós percebermos, lembrarmos. E isto é algo também para nos ensinar a temer o Senhor, a temer a sua palavra. Há pecados que nós podemos cometer que nos retirarão o espaço e o privilégio de poder servir em algumas áreas que são tão necessárias servir na igreja. É por isso que nós devemos lutar com todas as nossas forças e pedir a Deus e clamar por pureza, por santidade, por esse espírito que nos capacita a sermos obedientes. O ministério da disciplina eclesiástica é obrigatório se nós quisermos ser fiéis ao nosso cabeça, que é Cristo. Nós fazemos isso, nós exercemos esse ministério da disciplina pelo bem do corpo e pelo bem do irmão, da irmã que está em pecado. Um outro texto importante é este, Gálatas 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, algum erro, algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isto é disciplina eclesiástica. É ajudar o irmão a carregar essa carga, a colocá-la aos pés de Jesus, a se arrepender, a deixar lá na cruz onde aquele sangue de Jesus, puro e perfeito, imaculado, foi derramado para lavar e perdoar e apagar esse escrito de dívida que pesava sobre nós. Um irmão da Alemanha, bem conhecido, muitos já ouviram falar, ele viveu num tempo de muita turbulência, algumas coisas polêmicas foram ditas e ele próprio envolveu-se em muita polêmica,
mas ele escreveu livros que causaram um grande impacto sobre muitos cristãos e continua a causar impacto. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Foi um pastor na Alemanha. E sobre este assunto, ele captou muito bem a ideia da disciplina eclesiástica. E sobre este assunto ele disse assim: nada pode ser mais cruel do que a indulgência que abandona os outros ao pecado. Nada pode ser mais compassivo do que a repreensão severa que chama outro cristão da sua comunidade para sair do caminho do pecado. Isto é compaixão. É quando alguém vê uma pessoa ou sabe que alguém está num caminho de pecado e que o chama de volta ao caminho da justiça, ao caminho da obediência. Isto sim é amor, isto sim é compaixão. Crueldade é saber que alguém está em pecado, é alguém saber o que Deus diz, o que a Bíblia diz, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ordenaram, e vemos alguém agir de forma contrária ao padrão bíblico e nós somos indulgentes, nós perdoamos, nós permitimos, nós fechamos os olhos, nós não queremos saber. É sentimentalismo barato, é fútil, é cruel. Nós devemos admoestar uma vez, 2 vezes, é esse o padrão bíblico. Esta palavra que aparece aqui no versículo 10, admoestar, é uma palavra importante para nós que estamos a estudar e a nos preparar para discipularmos bem, nos aconselharmos bem. A palavra está na raiz, ela está ligada àquela ideia de noutético, noutesia, o aconselhamento noutético. E quem conhece esse movimento de formação, de treino em usar a Bíblia para aconselhar, um dos nomes foi J. Adams, o nome que ele deu à associação foi NENC, e essa expressão é Nouthetic Association. Então é uma associação de conselheiros noutéticos, baseada nesta palavra aqui. Admoestar traz essa ideia da língua grega que é dar instruções sobre o comportamento. Literalmente é isso que o dicionário define. É dar instruções acerca de crenças corretas, não apenas de comportamento certo que agrada a Deus, mas aquilo que é uma crença correta, ortodoxa. Aquilo que está certo de nós crermos e por isso ensinarmos. Este termo, admoestar, é sinónimo de instruir, de ensinar. Ensinar a verdade acerca da doutrina e acerca do comportamento, da obra, das boas obras. É por isso que é importante admoestar. Admoestar uma vez, admoestar uma segunda vez. E porquê? Confrontar, admoestar, instruir acerca do perigo do pecado. Porque o pecado é destrutivo. O pecado, ele corrói, ele destrói. Ele prejudica. O que faz ao pecador escravizado pelo seu vício é trágico. É trágico. Quando alguém está viciado num comportamento, num pensamento. A expressão que aparece aqui é alguém pervertido, que vive pecando. Não consegue parar de pecar. Ao fim daquele ciclo, lá vem de novo o mesmo pensamento, o mesmo comportamento. Vive pecando. Está escravizado. E o fim é trágico. O pecado, ele é destrutivo. O pecado, ele prejudica, ele perverte. E o versículo 11 diz que essa pessoa por si mesma está condenada. Ela autocondena-se. Interessante que esta expressão por si mesma está condenada, em grego é apenas uma palavra. Em português dá esta frase, mas é um verbo só, é uma palavra. E quando ela é decomposta, quando se procura entender cada parte desta palavra, dá esta ideia literalmente, julgar a si mesmo. E julgar no sentido de condenar, está condenado por si mesmo, é o próprio réu e juiz, ele condena-se a si mesmo, por causa daquilo que afirma querer, daquilo que ele conhece ser verdadeiro, está a autocondenar-se.
Alguém que está no ambiente da igreja, que ouve a pregação do Evangelho, que conhece Cristo, que sabe acerca da importância da Bíblia, da doutrina das Escrituras, que sabe da importância da igreja e continua no pecado e vive pecando e vive escravizado a esse pecado, está a autocondenar-se. É por isso que a igreja, com humildade, sim, com tristeza também, depois de feito um autoexame, de se observar, de olhar para si mesmo, ver a trave que está no seu próprio olho, guardar-se para não ser também tentado nessa ou noutra área, a igreja deve, de coração quebrantado, humilde, confrontar, deve admoestar. Uma vez, duas vezes. E se não ouvir, o que é que a igreja precisa fazer? Evitar ou rejeitar. É a Bíblia que diz isso. Não é uma tradição particular de igrejas, da nossa igreja. Não é ensino de homens. Este é o ensino bíblico. Admoesta. Primeira, segunda vez, se não se arrepende. Evita. Rejeita. Evita o homem faccioso. Em Romanos 16 nós temos esta ideia repetida em algumas outras passagens do Novo Testamento, a importância de evitar, de rejeitar, de um afastamento. No fim da carta aos Romanos, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. De novo, a importância da doutrina. Só sabemos se é errado, nós só sabemos se é heresia, se está mal, se nós conhecemos o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro. Então, de acordo com a doutrina que nós aprendemos, precisamos ler o que Jesus disse, o que os apóstolos ensinaram. Notem bem, e se eles realmente estão nesse caminho, afastai-vos deles. Afastai-vos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Mais à frente, no versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Percebam bem quem é essa pessoa. Olhem com atenção. Não vos associeis com ele para que fique envergonhado. E que essa vergonha e essa tristeza conduza ao arrependimento. É sempre esse o objetivo. Que haja restauração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabei isto, irmãos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e nós vivemos estes tempos difíceis. Hoje, nos nossos dias, as pessoas são egoístas. Os homens, neste sentido, as pessoas, os seres humanos, os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge. Evita, rejeita, repulsa esse tipo de relacionamento. Essas pessoas têm que estar longe. 2 João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a apostólica, a verdadeira, a de Jesus Cristo, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Evita. Evita. Seguindo a orientação de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 5, os irmãos autores desse livro, exaltando Jesus na carta de Tito,
Eles dizem, com base nessa passagem, 1 Coríntios 5, que descreve o pecado de um homem que estava na igreja, a relacionar-se com a igreja, como um irmão, mas com um comportamento imoral, a ter relações sexuais com a esposa do pai dele. Então, com base nessa história, seguindo essa orientação, nós devemos entregar a pessoa que vive em pecado, entregar a pessoa a Satanás com a esperança e a oração de que a disciplina do Pai Celeste a leve ao arrependimento e que dê provas de que é realmente um filho de Deus. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. A nossa parte é darmos os passos, é demonstrarmos 1, 2 vezes e depois a nossa parte é evitar. É dizer, não é bem-vindo aqui, nós não temos nada a ver com esse tipo de comportamento ou de crença, aqui não. Com a esperança de que essa vergonha, essa rejeição, conduz essa pessoa ao arrependimento e que venha a dar provas de que é realmente um irmão nosso, uma irmã nossa. Nós queremos isso, nós queremos pessoas que sejam verdadeiros filhos de Deus a conviver aqui, a dar de Deus os dons que recebe, a dar aquilo que pode edificar, aquilo que pode verdadeiramente alegrar e com esperança nos fortalecer. É importante, nós lemos em 1 Coríntios 11, é importante que haja partidos, e de novo a mesma palavra lá baseada em heresia, dá a ideia de heresia, mas com esse sentido de partidos, de divisões. É importante até que haja algumas confusões, algumas discussões no nosso meio. Elas vão acontecer, elas vão surgir. Os conflitos, as discussões, as discordâncias. Há gente aqui, há pessoas novas, há pessoas a chegar, há pessoas a negligenciar as suas responsabilidades com Jesus, a sua festa a arrefecer, o afastamento de Cristo e da comunhão com a igreja vai nos levar a ter discussões, sim. E até mesmo importa que haja algumas discussões. Vai haver confrontos, vai haver discussões, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, esses vão ser percebidos no meio dessas confusões, dessas discussões, desses debates. Quem é de Jesus? Quem é de Deus? Quem tem boa doutrina? Quem tem boa obra verdadeiramente? Porque tem o Espírito Santo, vai ser conhecido, vai ser percebido. É por isso que Paulo diz, até importa que haja algumas discussões no vosso meio, algumas confusões, porque assim se tornarão conhecidos aqueles que são aprovados. E nós queremos que haja cada vez mais aprovados. Essas ovelhas desgarradas, essas ovelhas perdidas, e há tantas ovelhas perdidas. Jesus viu multidões de ovelhas desgarradas que estavam como sem pastor. E elas precisavam de alguém que as chamasse para sair desse caminho de perdição para vir para o caminho da vida, o caminho da eternidade, o caminho da alegria, da paz. Esse é o papel da igreja, é convidar, é chamar. Vamos para a igreja, vamos para a reunião da igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus, vamos obedecer, vamos fazer o que é certo, vamos andar no caminho da justiça. Esse é o nosso papel, descrever o que Jesus fez na cruz, Ele que é o supremo e bom pastor, Ele que sabe que nós tantas vezes andamos perdidos. E há um hino tão singelo, mas ao mesmo tempo tão profundo, que diz: meu bom pastor, sabias que me perdi? E há ovelhas perdidas. São ovelhas, mas estão perdidas. Elas precisam ser achadas. E nesse hino nós vamos ouvir estas palavras: meu bom pastor, querias-me perto de ti, por isso buscaste-me. E Deus busca as ovelhas perdidas por meio da pregação. É do anúncio, é do ensino das coisas boas, é do ensino da verdade. À medida que nós ensinamos a verdade e não condescendemos, nós não comprometemos a verdade para agradar a gente, a pessoas, mas dizemos a verdade para agradar a Deus. É assim que nós somos verdadeiros instrumentos nas mãos de Jesus para ir buscar ovelhas perdidas. E que Deus nos use dessa forma, a pregar a verdade, a sã doutrina,
a fazer aquilo, a sermos solícitos na prática das boas obras, a fazer aquilo que agrada a Deus, que realmente é proveitoso, que é excelente, que vale a pena fazer e viver.